Oi, gente. Esse é o momento que nós damos uma parada na nossa semana, no meio da nossa semana, para buscar a Deus em oração, para buscar a palavra de Deus, para ampliar o nosso entendimento e o nosso conhecimento das Escrituras e também para edificar e fortalecer a nossa alma e a nossa fé. Então, esse é um tempo especial para nós. Nós nos encontramos assim virtualmente, eu aqui na hora que estou gravando o vídeo e vocês na hora que veem. Mas é um encontro real de qualquer jeito. E vamos orar para que Deus abençoe esse nosso esforço e essa nossa busca. Oremos. Nosso Deus, nós damos graças pelo dia que nos deste, por todas as bênçãos, pela proteção, pela misericórdia, pela bondade. E pelos recursos, Deus, que nos dás para que possamos veicular a mensagem da Tua Palavra e tudo aquilo que o Senhor pode acrescentar a estas circunstâncias, a este nosso esforço. Nós Te damos graças. Nós pedimos a bênção do Teu Espírito Santo sobre nós para que possamos, Deus, de fato, crescer em conhecimento da Tua Palavra, edificar nossa alma para que sejamos crentes mais fortes, e mais preparados, Senhor, para os dias que estamos enfrentando. Por isso pedimos, abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa vida também perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações nas quais, porventura, tenhamos quebrado os Teus mandamentos. E pedimos misericórdia do Senhor sobre isso. Perdoa a nossa vida, abençoa toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, todos os crentes do Senhor, todos aqueles que pertencem ao Senhor, nós pedimos sejam abençoados, guardados, consolados e fortalecidos, meu Deus, por Tua graça, misericórdia e bondade. Abençoa o Teu servo que ora nesse instante, para que possa o Teu servo falar de acordo com Tua vontade, em certeza, em retidão, conforme a Tua palavra diz. Pedimos estas bênçãos no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá, eu quero propor a vocês para esses dias de quarta-feira, nós estudarmos um pouco do Evangelho de João, no contexto do capítulo 14 até 16, tá? Ele diz muitas coisas e nós vamos estudar aos poucos o que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o capítulo 14, verso 1. Jesus diz para os discípulos assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quero estudar esta palavra com vocês. Na semana passada, nós tivemos uma tentativa de transmitir o culto da quarta-feira, mas não deu certo. E eu, entretanto, gravei com muito pouca qualidade uma mensagem semelhante a essa, baseada no mesmo texto, mas que não conseguiu ficar no ar. Então eu vou fazer esse estudo de novo, começando o estudo do capítulo 14 até 17 do Evangelho de João. Então, aqui Jesus fala que é para tomar cuidado com o coração. Agora, por que Jesus está dizendo essa palavra? Não se turbe o vosso coração. Turbar quer dizer perturbar, escurecer, agitar, tem todos esses significados. Por que Jesus está falando, cuide do coração, calma? Por que ele diz isso? O contexto vem do capítulo 13, João 13, de 33 a 38, são os últimos acontecimentos e as últimas palavras antes de Jesus ter dado esta advertência aos discípulos. Então, no capítulo 13, 33 a 38, Jesus está falando assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou? Não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, que jamais cantará o galo antes
que me negues 3 vezes. Jesus disse coisas muito importantes, muito especiais nesse texto aqui do capítulo 13. Mas o que levou Jesus a fazer a advertência a respeito de não se turbar o coração? Ele disse que estava indo embora. Ele disse que estava saindo. Para onde eu vou? Eu estou indo, eu vou. Vocês vão me procurar, não vão me achar. Vocês vão querer a minha presença e não a terão. Jesus estava se despedindo, estava avisando que em breve o mestre Jesus, o Filho de Deus, ia se retirar, ia embora, ia estar ausente dos discípulos. Os discípulos não teriam mais Jesus. Então isso era uma coisa meio catastrófica para os discípulos. Era um problema. Então Pedro ainda tentou conquistar a generosidade do mestre, a graça do mestre. Ele disse, olha, eu dou minha vida pelo Senhor, então não vai embora não. E para onde o Senhor for, me leva, que se preciso, eu morro pelo Senhor. Então Pedro estava ali, afoito, achando que dava conta do recado. E aí Jesus respondeu o que respondeu. Mas o caso é, Jesus estava dizendo para os discípulos, estão para acontecer coisas que vocês não sabem, não compreendem. Mas eu estou prevenindo vocês para que vocês não se perturbem. Tá? Mas literalmente, viria ali para eles uma grande insegurança. A partir daquele momento, sentimentos ruins, negativos, desagradáveis estariam vindo aos discípulos a partir desses avisos. Mas Jesus está dizendo para eles, não se turbe o vosso coração. Apesar de tudo, Jesus está dizendo, cuidado, cuide do coração de vocês, não se turbe o vosso coração. Turbar aqui significa agitar, significa perturbar, que é agitar, desassossegar, perder o sossego. Turbar é o mesmo sentido de turvar também. Turvar uma água, uma lagoa. Mas turvar, por causa do movimento, né? Mexe a sujeira e ela fica turva. Então, uma água suja é uma água turva também. Um tempo escuro com chuva é um tempo turvo, escuro. Mas o turbar-se aqui, eu quero entender e compartilhar com vocês, que significa mais a questão de agitação. Perder sossego, perder a paz, estar desassossegado, inseguro, né? Quando perde a segurança, não se sabe mais o que fazer, quando não se sabe para onde ir, não se sabe o que fazer, se agita. Então, Jesus falou, olha, cuidem do coração de vocês, não se turbe o vosso coração. Ele está ensinando os discípulos a protegerem os seus corações. Como manter a calma. Primeiro, eles não deveriam se preocupar. Eles não deveriam perder a paz. Mas o que fazer então? Como enfrentar uma situação? Jesus disse, enfrentem com fé. Ele não está dizendo que o ambiente exterior, estaria tão tranquilo que aquela paz exterior alcançaria o interior. Não é isso. Ele está exatamente dizendo que o exterior vai ser ruim. Mas ele diz, o exterior não precisa entrar no interior. O interior você enche com fé, trata com fé. Credes em Deus, crede também em mim. Tratem com fé. Vocês têm fé em Deus? Vocês acreditam nas coisas espirituais, nas coisas de Deus? Então, pode acreditar que a minha palavra também é coisa de Deus, Jesus está dizendo. Que a minha palavra é a palavra do Pai. Eu só falo o que o Pai fala. Eu só faço o que o Pai faz, né? Tem essa questão que ele diz no Evangelho de João. Então acreditem em mim, credes em Deus, crede também em mim. A paz dos discípulos viriam por confiar na palavra de Cristo. Era para confiar que o que Jesus estava dizendo era certo, e isso traria segurança para os discípulos. Então era fé, era para enfrentar a situação com fé, tá? Turbar-se aqui é insegurança. A insegurança turba, perturba, tira a serenidade e estabilidade. O turbar-se
perturba, tira a serenidade. Mas se eles tivessem fé, fé é sinônimo de confiança e sensação de segurança. Interna, tá? Interna, não fora, interna. Então eles deveriam crer. Crer aqui, Jesus diz, é para acreditar no que eu estou falando. Crer em Deus, acredita também em mim. Ele está dizendo, confiem que minha palavra é verdade. Confiem que o que eu estou dizendo é verdade. Confiem que vocês podem fazer o que eu estou dizendo. Era para confiar. Era para crer na verdade das palavras de Jesus. Por exemplo, não se turbe o vosso coração, não precisa se perturbar. Acredite que esta palavra é verdadeira. Aceite ela como verdade, creia e pratique. E tenha a estabilidade que essa palavra pode trazer. Então, o que Jesus falava era para ser aceito como verdade, era verdade. Então, essa palavra poderia levar ao coração dos discípulos a uma estabilidade. Por quê? Porque os discípulos confiavam em Jesus. Confia em mim, diz Jesus, então confia na minha palavra também. Então foi o que Jesus pediu para eles. Agora, com isso, Jesus está pedindo, ou Jesus está ensinando, não pedindo, ensinando. Com esse pedido, Jesus está ensinando a se protegerem emocionalmente. Ele está dizendo para os discípulos aprenderem, compreenderem, a proteger os seus corações. Como é que os discípulos fariam isso? Os discípulos colocariam em seus corações a palavra de Cristo, não as suas preocupações, não a ansiedade com os acontecimentos que viriam, não a insegurança, a incerteza, porque Jesus estava indo embora. Pior de tudo, ele não estava indo embora numa viagem, ele ia morrer. E se vocês vão me procurar, não vão me achar, é porque eu estarei morto. Meu Deus, é um negócio complicado de entender. Então, como eles não sabiam exatamente o que aconteceria e não entendiam os fatos, mas conseguiam compreender a palavra de Cristo, o que Cristo estava falando, eles entendiam. Agora, Jesus se referia a fatos futuros de dias depois, uma semana depois, que eles não entendiam. Era para confiar na palavra. O que Jesus falava, eles entendiam. Os fatos, não. Então, entre a diferença, já que eles entenderam o que Jesus estava falando, e o que Jesus estava falando e eles entenderam, era um grande problema, que aí o problema eles não compreendiam e não sabiam tudo, então para eles era, sossega. O que vocês não sabem não é da conta de vocês. Tá? Não é para se preocupar com o que não sabe. Por exemplo, quando Jesus estava se preparando para minutos depois ser assunto ao céu, ser elevado aos céus. Aí vem lá os apóstolos e pergunta para ele, Senhor, é este o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, é agora que o Senhor vai botar as coisas no lugar, achar um trono para o Senhor e mandar no mundo inteiro e nós vamos ser os primeiros-ministros do Senhor? Jesus respondeu, não vos compete saber conhecer os tempos e as eras que o Pai reservou para a sua própria autoridade. O que vocês não sabem não é da competência de vocês. Não é para vocês. Entendeu? Aqui também. Os fatos vocês não conhecem? Não. Espera chegar e suporta. Mas por enquanto, não se turbe o vosso coração. Por enquanto, protejam seus corações. Eu vou exemplificar essa questão da proteção do coração da seguinte maneira. Imagine que você é um confeiteiro. Você faz bolo, confeito, pão, pães doces, massas doces, confeiteiro. Então, a coisa mais básica que um confeiteiro faz é um bolo. Você é o confeiteiro. E o seu coração é a batedeira. É a máquina onde se misturam os elementos, os ingredientes para fazer um bolo. Mas é você que põe o ingrediente. Então o coração é a batedeira emocional. Você decide, escolhe e coloca os ingredientes lá dentro. Dependendo dos ingredientes, é como o bolo vai sair. O que você escolher para ingrediente, teu coração vai bater, fazer um bolo e você vai degustar e você vai comer esse bolo. Esse bolo vai ter o gosto dos ingredientes que você colocou, mas é você que come. Ele
pode ser muito agradável, ele pode ser extremamente desagradável. Então, cuidado com o que você coloca no seu coração como confeiteiro das emoções. Veja só, se você encher o seu coração com ventos, o bolo vai ser de tempestade, de agitação. Se você encher o seu coração com preocupação, o bolo vai ser de ansiedade. E é você que vai comer esse bolo, é você que vai ter essa ansiedade, né? Você alimenta e num segundo momento você se torna aquilo, você tem aquela emoção, você tem aquela circunstância emocional ou espiritual. Se você encher o seu coração com tristeza, o bolo vai ser de depressão. Se você encher o seu coração com pensamentos negativos, o bolo vai ser de pessimismo. Se você encher o seu coração de insegurança, o bolo vai ser de medo. Então, aquilo que você mostra diante das circunstâncias, mais ou menos aquilo que você é no geral, e diante das circunstâncias, que vai determinando sua reação e vai mostrando quem você é, na verdade, é resultado daquilo que no passado, recente ou mais remoto, você encheu o seu coração. E você comeu o bolo. E você acaba quase que se tornando aquilo. Entendeu o raciocínio? Não se turbe o vosso coração. Você não precisa perturbar o seu coração. Se você encher ele com preocupação. Você não precisa, mas pode. Se você começar a carregar o negócio, se você não tiver fé nas palavras de Cristo, você vai fazer diferente do que ele falou e você vai se perder no negócio. A coisa vai ficar complicada para o teu lado, tá? Seja um bom confeiteiro, coloque bons ingredientes, que a batedeira emocional do seu coração vai te servir um bolo muito bom, muito agradável, muito gostoso. Então, internamente você será essa pessoa, você vai demonstrar aquilo que o teu coração te servir para você mesmo, esse bolo. Então, coloque no seu coração estas coisas boas para ter um bom bolo para você consumir. O coração não é responsável pelos ingredientes. Ele só é responsável por bater, consolidar e te servir. Você é responsável pelos ingredientes. Entendeu? Por isso Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, vocês são responsáveis pelo coração de vocês. Vocês decidem se vão agitar ou não. Vocês decidem que bolo vocês terão. Tá certo? O coração não é responsável. Ele não pede o ingrediente. Ele só recebe e bate. Então, ele só recebe e mistura. Então, você é responsável. Então, Jesus diz que você não precisa alimentar o seu coração com coisas ruins. Então, ele está ensinando a proteger o nosso próprio coração. Sabe? Guardar o nosso próprio coração. Você se lembra do livro de Provérbios? O livro de Provérbios, Salomão fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, o coração pode ser direcionado para compreender, aceitar, compreender e temer a palavra de Deus, temer o próprio Deus. Um coração pode estar predisposto a guardar as palavras de Deus, a confiar em Deus, a ter serenidade, né? O justo servo de Deus que confia em Deus não teme de más notícias, porque o coração é firme, é bem firmado. O coração também pode ser cheio de maus pensamentos, de pensamentos vis, né? De baixa qualidade, com vileza, imoralidade, com baixo respeito, e aí ele vai gerar um bolo de perversidade, de maldade. Há um versículo em Deuteronômio capítulo 15, verso 9, que o Senhor recomenda através de Moisés. Ele fala assim para o povo: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, pensamento ruim, pensamento de maldade. Vil aqui significa de maldade. Não haja pensamento vil no teu coração.
Nem digas, 2 pontos. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que está próximo o 7º ano, o ano da remissão. Isso aqui é uma lei que falava assim, você pode fazer empréstimo, fazer umas coisas por 7 anos. Né? Então isso aqui era o credor. De sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti, e haja em ti pecado. Então, não haja pensamento vil, e para que os teus olhos não sejam malignos com o teu irmão pobre. Então, existem possibilidades muito variadas da maneira como eu posso alimentar o meu coração. Existem muitas possibilidades. Mas a maneira certa é guardar no coração a palavra de Cristo, guardar no coração a palavra de Deus. Nós estamos lembrando agora do Salmo 119, verso 11, né, não? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, não se turbe o vosso coração, não ponha no seu coração coisas que tirem a tua paz, que te perturbem. Ponha no teu coração a palavra de Cristo. Guarda no teu coração as palavras de Deus. Enche o teu coração com as palavras de Deus. Receba as palavras de Cristo como verdade. Tá certo? Aí os discípulos se perturbariam. Por quê? Porque eles olhavam para os avisos que Cristo estava dando. Vocês vão me procurar, não vão me achar mais. Eles não entendiam. Eles não sabiam tudo. Eles não compreendiam. Então, os discípulos diriam, mas eu não sei o que vai acontecer. Não sabe mesmo. Não sei como as coisas serão. Não sabiam mesmo. Não era o caso de saber. Então, era o caso de ficar preocupado, ansioso, e querer antecipar o futuro, querer saber o que vai acontecer. Meus irmãos, nossa responsabilidade, como a responsabilidade dos discípulos, que nesse caso estavam ouvindo esta palavra, não era saber o futuro. Não era ir atrás do adivinho para entender o que estava acontecendo. A função deles não era prever o futuro, não era saber o futuro. Era crer. Era ter fé. Começar a alimentar o coração com a palavra de Cristo com fé, e com fé tratar da questão quando ela viesse. Eles deveriam confiar em Cristo. Confiar em Cristo era o suficiente. Então a única coisa que nós precisamos fazer primeiro é ter fé. Mas fé aqui não é fé que você vai mudar a tua situação. Fé que você vai derrubar o teu problema. Fé que você vai arrebentar tudo e vai ser vitorioso. Não. Não é isso fé. Fé é certeza de que Deus está presente no seu coração. Mesmo que ao seu redor você esteja apanhando, tendo vergões, tendo ferimentos. Por exemplo, Pedro e João, quando foram presos em Jerusalém no começo do Evangelho, Paulo nas cidades onde ele foi preso e açoitado por causa do Evangelho, mas lá pela meia-noite, dentro da prisão, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Então isso é fé. É esta fé. É a única, né? Não tem outra. Então fé não é força, determinação e grito para sair dando paulada, entre aspas, paulada espiritual para derrubar os muros. Não. Os apóstolos não faziam isso. Fé para suportar. Suportar. Esta é a força da fé, tá? E confiar que Cristo está contigo, mesmo que a circunstância seja bastante desagradável, mesmo assim. Então, seu coração não se turbará se ele tiver fé, for bem instruído pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, então ele estará confiante, mesmo que ao redor esteja mal. Tá certo? Então, nós não podemos mudar o nosso exterior, o que está acontecendo ao redor. Não é nossa competência mudar. Tem coisas que terão de acontecer. Nós não podemos mudar.
Absolutamente não. Mas o que acontece dentro de nós, aí nós podemos gerenciar. É nossa responsabilidade. E nem sempre é o próprio Deus que vai fazer alguma coisa. Deus não atropela o coração de ninguém. Deus não arromba o coração de ninguém. Ele chama, ele avisa e depois as consequências vêm. Se você atende o chamado, você vai para um lugar seguro, lugar espiritual seguro. Se você atende os avisos, você evita as coisas problemáticas que possam ser evitadas, tá? Então, nós podemos proteger o nosso coração se nós fizermos o que o Senhor Jesus disse. Aí nós estaremos protegendo a nós mesmos. Então, não se turbe o coração, que significa, não permita que o mal de fora entre no seu coração. O que está fora, está fora. Vai ser percebido com seus sentidos? Vai. Vai ser sentido, às vezes, até na sua própria pele de um modo ruim, até doloroso? Vai. Mas o seu coração não, o seu coração estará muito firme. Então, a situação fora pode ser muito grave, ruim, desconfortável, pode até ser mortal. Pode até ser, mas não internalize a situação de fora para dentro do seu coração, para que você não perca a paz, para que você não perca o seu sossego. Então, não se turbe o vosso coração. Bota coisas boas dentro. Não tire a palavra de Deus que já está no seu coração. Você já tem a palavra de Deus no seu coração. Você tem ouvido essa palavra muitas vezes. Você tem até se ocupado mais com essa palavra nesses últimos tempos. E quando a situação porventura se agrava, piora ou fica complicada, então é hora de você manter esta palavra. Não tirar, manter. Se a situação fora te dá um pouco de insegurança, complica um pouco mais a sua sensação, significa que você está descrendo daquilo que Jesus já falou. Você está mudando de fé na palavra de Cristo para desconfiança na palavra de Cristo. Qual que é a consequência disso? Turbar o coração. O coração fica perturbado, perde o sossego, perde a paz. Coração perturbado. Então, fica uma coisa muito ruim, muito desagradável, muito triste. Então, o ensino de Jesus para nós é esse. Guarda o coração, você pode protegê-lo, só você pode protegê-lo, tá? Sua atitude com a palavra de Deus o protege. Sua atitude com as coisas ruins, agitadas, o desprotege. Tá certo? É assim que se protege o coração. É assim que você pode se manter estável e prosseguindo, andando, prosseguindo, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal, daquilo que Ele pode livrar, daquilo que é da parte dele livrar, se Ele achar que deve, tá bom? Vamos orar para encerrar este momento nosso. Nosso Deus, nós te damos graças por este tempo que pudemos passar meditando a Tua palavra. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia estejam conosco. Que o Teu amor, Senhor, nos auxilie, enchendo os nossos corações. Senhor, ajuda que Teu Espírito Santo nos auxilie a manter a nossa fé ativa, viva, certa. Ajuda-nos, Pai, nos dias difíceis que nós passamos. Que Tua bondade e a Tua misericórdia estejam conosco. Que o Senhor nos auxilie. Ajuda, Senhor Deus, a estender a nossa mão para Ti e sermos guardados e segurados na nossa fé pelo Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa especialmente cada um que vier porventura ouvir, assistir este vídeo, ouvir essa mensagem. Que a Tua mão se estenda sobre eles. Que o Senhor lhes atenda às orações. Que o Senhor guarde estas vidas e que o Senhor abençoe a Tua igreja. Nós lembramos de um modo especial do pastor Jarbas, onde ele estiver, Senhor Deus, que o Senhor abençoe junto com sua família. Nós pedimos a graça e a misericórdia do Senhor sobre a igreja de Indiaporã, sobre os presbíteros, os diáconos, sobre cada pessoa, especialmente aqueles que precisam da Tua graça, aqueles que precisam de saúde, Tu lhes fortaleça o físico,
aqueles que precisam de paz para o coração. Que o Senhor dê, Senhor Deus, aquilo que é importante para os seus corações. Abençoa as famílias para que vivam em paz. Abençoa, Senhor, os trabalhadores para que tenham emprego e trabalho. Que a tua misericórdia se estenda sobre cada um. Que o Senhor alimente com esperança os corações. Assim nós te damos graças no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de pedir a você que, ao encerrar esse vídeo, o vídeo se resume somente à mensagem, mas que você que está em casa, reunido com a sua família, talvez conservando esta hora, guardando esta hora do culto da quarta-feira, que você também orasse. Terminando o vídeo, ore, todos que estiverem presentes, busquem a Deus por si, pelo Brasil, pela Igreja de Cristo, pelo mundo, pela situação estranha, esquisita que nós estamos passando. Ore, cada um, busque a Deus, busque o perdão dos pecados, busque a santificação, suplique, interceda, tantas pessoas, tantas mortes, tantas questões. Busque o Senhor para que Ele nos abençoe. E eu desejo, Deus te abençoe.